Nós tínhamos falado, irmãos, a respeito de João, o último apóstolo a morrer, e eu quero retificar algo que eu deixei para trás nesse momento. Quando Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Que importa a ti? Falando com Pedro. Então, Jesus falou essas palavras para Pedro a respeito de João. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Uma palavra muito interessante, irmãos. Que nós devemos examinar direitinho para não falar ao contrário. Que muitas vezes se fala na vinda de Jesus. Eu sempre tenho falado que Jesus vem todos os dias, todos os momentos, para aqueles que se salvam e para aqueles que não se salvam. Porque de continuamente está chegando aos céus servos salvos pela ressurreição de Cristo Jesus nosso Senhor. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a sua morte de nada valeria. Mas ele ressuscitou dos mortos. Porque ele teve que morrer para ressuscitar. Se ele continuasse vivo, nós não estávamos aqui hoje falando esta palavra. Então, Jesus tinha falado para João: se eu quero que ele fique até que eu venha. Então Jesus garantiu a vida dele até aquele tempo. Porque tudo é no tempo determinado. Jesus tinha que conservar João com vida até o tempo que ele vinha para João. Para revelar, irmãos, as coisas que ia acontecer. Como diz aqui no capítulo 1 do livro de Apocalipse, verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Essa espada, irmãos, quer dizer a palavra. A palavra, ela corta de um lado e do outro. Por isso que Jesus disse: eu a ninguém julgo, mas é um que há de julgar a palavra que eu tenho falado. Esta o há de julgar no último dia. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Interessante aqui: eu que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Interessante isso aqui: Jesus falou para João que ele tinha as chaves da morte e do inferno. Então Jesus atrancou alguém, não é? Por isso que eu digo, irmãos, que quando Jesus morreu na cruz, Jesus prendeu Satanás. Satanás não vai ainda ser preso, irmãos. Ele foi preso naquele momento. Ele foi preso naquele momento. Porque Jesus, ele disse na sua palavra: ninguém pode roubar alguém se primeiro não maniatar ele. Não se pode entrar na casa de um valente sem primeiro maniatar ele. Quer dizer, amarrar ele, vencer ele. E Jesus fez isso.
Jesus venceu, derrotou Satanás e prendeu ele. Por isso que ele está aqui dizendo, eu tenho a chave da morte e do inferno. Portanto, Jesus trancou Satanás. Ele estava com a chave na sua mão. Então, se Jesus não tivesse trancado Satanás, para que ele estava com a chave na sua mão? Que os entendidos dizem que depois que Jesus levar a igreja, Satanás vai ser preso. Vai ficar por 1000 anos preso. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então Jesus deixou essas 3 coisas. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As que tem visto, as que são e as que depois tem de acontecer. Então Jesus preservou João para que ele mostrasse a João o que João estava vendo, o que aconteceu e o que estava acontecendo e as que ia depois de todas essas coisas acontecer. 3 etapas, irmão, 3 etapas. Então Jesus preservou João para que João nos declarasse isso. Para que João escrevesse o livro de revelação. Por isso que se chama revelação, porque quando João escreveu esse livro, João estava na Grécia, parece. Porque foi escrito em grego. Apocalipse é uma palavra grega. Revelação é português. Então Jesus revelou a João todas as coisas. E o que Jesus revelou para João, João escreveu, e é as coisas que nós estamos lendo. Interessante que Jesus apareceu a João aqui. E no capítulo 5 é que Jesus vai abrir o livro. O livro que Daniel escreveu. O livro selado com 7 selos, por dentro e por fora. Que João viu. Que ninguém no céu nem na terra poderia olhar para ele. E nem abrir. Mas o anjo diz, eis que aqui está o leão da tribo de Judá que foi morto e venceu para que abrisse o livro, para que desatasse os seus 7 selos e abrisse o livro. Então João foi conservado com vida para isso, irmãos. Para que ele escrevesse aquilo que ele viu, o que Jesus revelou para ele, para que nós hoje temos na nossa mão este livro. Esse livro, irmão, não é um livro fechado. A maioria dos assuntos aqui já aconteceu. Por que as pessoas dizem que vai tudo acontecer? Por que as pessoas têm o livro de Apocalipse como um livro de destruição? Apocalipse é revelação. Jesus revelando a João as coisas que aconteceu, a que estava acontecendo e as que ia acontecer depois de todas essas coisas. Então nós vemos aqui no capítulo 5, Jesus relatando uma história, Jesus abrindo o livro que Daniel escreveu. Jesus abrindo, falando da sua própria história. Mas por que Jesus não fez isso no começo? Que deixou no capítulo 5 foi que foi abrir. E no capítulo 4, aqui está escrito, depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava sobre o trono, e parecia semelhante a esmeralda.
Há uma coisa, irmão, abominável nisto aqui, que esta gente, os chamados sodomitas, que eu chamo sodomitas, não chamo sexuais, mas eu chamo sodomitas, eles têm uma bandeira com o arco celeste. Por que eles têm esta bandeira com o arco celeste? Por que, irmãos? Eles têm esta bandeira com o arco celeste. Porque aqui viu que João viu. E via sentados sobre o trono e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Esta coisa de o arco celeste, de eles ter uma bandeira com o arco celeste, com as cores, né? Chama-se do arco-íris, é abominável. É abominável. É abominação. Então, o irmão João foi preservado para que Jesus revelasse estas coisas que hoje estamos lendo aqui. Porque o livro do Apocalipse não é um livro fechado. Não é um livro fechado. As coisas do Apocalipse não vai acontecer. Tem assuntos que vai acontecer. Mas tem assuntos que já aconteceu desde o princípio. Desde o princípio. Desde o Velho Testamento. É só a gente examinar as coisas com cuidado, investigar bem, examinar e meditar. Como eu digo, a Bíblia tem 4 partes interessantes. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, examinar a Bíblia e meditar na Bíblia. Só assim, irmão, nós vamos entender mais realmente o que a Bíblia nos diz. Que nós vemos aqui que tem assunto no Apocalipse que já se concluiu antes da vinda de Jesus. Que o livro do Apocalipse é passado, presente e futuro. Não é só futuro. Muitos dizem que é só futuro, não. É passado, presente e futuro. Que é só a gente examinar direito. Eu agradeço mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém.